Medidas de dispersão, página 130 do nosso livro didático. Então, estudamos, anteriormente, medidas de tendência central, que é quando são medidas, que representam por um único valor um conjunto de medidas, tipo que seria a moda, a mediana, a média. E as medidas de dispersão, são medidas que são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média, Porque tem situações que precisamos analisar isso, porque às vezes a média vai estar muito distante dos valores em si, de alguns valores, aqui temos dois exemplos, Então, no exemplo aqui 2, que os dois exemplos aqui são médias de salários, vai dar média, a média vai ser R$3.000. Só que no primeiro exemplo, os valores, todos são próximos de 3.000, todos são próximos da média. E no exemplo 2, os valores são distantes da média, Então surgiu essa necessidade de medir essas dispersões dos valores, Então surgiram as medidas de dispersão, que serve para dizer, se a média está representando bem, todos os valores de uma lista, que no primeiro caso está, porque tipo o salário médio ser 3.000, aqui todos vão ganhar bem próximos de 3.000, diferentemente daqui, A média é 3.000, mas tem uma variação muito grande, Tem uma dispersão muito grande entre o maior valor e o menor valor recebido, De 1.680 até 5.940 tem uma distância muito grande, Então, tem a média, só que essa média ela não reflete tanto o comportamento de todos os dados, diferentemente do primeiro exemplo, Então surgiu essa necessidade de calcular essa dispersão dos valores, Então surgiram as medidas de dispersão, que temos o desvio médio, que imagina aqui a situação, de uma concessionária que vende carros durante uma semana. Vendeu 26 no domingo, nos 7 dias da semana, 26, 12, 18, 16, 33, 17 e 25. Então, a gente calcula a média, que iria dar a soma de todos os valores, de todos os carros vendidos durante a semana, e dividir pela quantidade de dias, que é 7. Que daria 147 dividido por 7, 21. Então, a média seria de 21 veículos por dia, Seriam vendidos, a média de veículos vendidos. Então, para calcular o desvio, a gente ia pegar o valor vendido a cada dia e diminuir da média. Então, teríamos o primeiro dia, que é o domingo, foi 26, menos a média, que foi 21, que deu igual a 5. O segundo dia foi 12, menos a média, que foi 21, que deu menos 9. E assim por diante. Faria isso nos 7 dias, Então, teríamos 7 desvios. Só que isso ia acarretar um problema, porque nós queremos o desvio médio. Então, a gente somaria todos os valores e dividiria pela quantidade, que foi 7. Só que se fizermos isso nesse formato aqui, o resultado seria 0, Pode acontecer de dar 0, porque teríamos números positivos e negativos. Então, para isso não ocorrer, a gente faz o seguinte, pega o desvio médio, vai ser dado pela média dos valores absolutos dos desvios, ou seja, isso daqui vai estar em módulo, que vai dar o valor absoluto. Então aqui seria o valor absoluto de 5, que é o próprio 5, valor absoluto de menos 9, que seria o módulo de menos 9, que é 9, módulo de menos 3, que é 3, módulo de menos 5, que é 5,
e assim por diante, né? Então, e quando somássemos todos esses valores, né, daria 42 dividido por 7 igual a 6. Então, 6 veículos, né, é o desvio médio diário, né, de veículos vendidos, né? Então, isso seria o desvio médio, né, de veículos vendidos durante um dia, né? Então, aqui está a forma que calcula o desvio médio, né? Então, o desvio médio, né, DM, de um conjunto de N valores é dado pela média aritmética dos valores absolutos dos desvios de cada valor em relação à média, né? Que seria, ó, o valor menos a média dentro do módulo, mais o valor menos a média dentro do módulo, né? Primeiro valor, segundo valor, terceiro, até N valores. Isso daqui é só para representar que é a soma de todos esses valores dividido por N. Então, a gente só precisa dessa primeira parte aqui. Tem também a variância, né, que é outra medida de dispersão, né? E a variância, né, é basicamente o desvio médio, só que em vez de utilizar o módulo, né, a gente utiliza eleva ao quadrado, né? Faz o primeiro valor menos a média elevado ao quadrado, o segundo valor menos a média elevado ao quadrado e assim por diante, né? E dividido pela quantidade de valores, né? Então, a variância, né, representada pela letra V de um conjunto N de valores é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média, né? Que é exatamente o que eu comentei, né? E aqui é para dizer só que é o somatório de todos esses quadrados dos desvios, né? Então, só precisaríamos dessa primeira parte. Então, um exemplo aqui, né? Após 5 rodadas de um campeonato de basquete, 2 dos principais cestinhas, são jogadores que mais pontuaram, né, obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação de cada jogador, obtida por cada jogador por partida, né? Então, aqui estaria o gráfico, né? Então, na primeira partida aqui, o jogador A fez 8 pontos, o jogador B fez 10. Na segunda partida, o jogador A fez 12 e o jogador B fez 9. Na terceira partida, o jogador A fez 9 pontos, o jogador B fez 11. Na quarta partida, o jogador A fez 17 pontos e o jogador B fez 10 pontos. Na quinta partida, o jogador A, né, fez 5 pontos e o jogador B fez 11 pontos. Então, a média, né, que a gente ia somar todos os valores, né, e dividir pela quantidade de partidas, né, que foi 5, iria dar 10,2 para os dois jogadores, né? Então, a gente utiliza a variância, né, para verificar qual do jogador obteve uma regularidade melhor por partida, né? Uma maior regularidade por partida, né? Tipo, manteve aquela média de pontos por partidas. Então, a variância do jogador A, né, seria tipo o X, o primeiro valor menos a média, né, que daria menos 2,2, o valor menos a média do segundo jogo, que dá 1,8, e isso tudo elevado ao quadrado dividido por 5, né? Então, a gente resolveria primeiro as potências, né? Resolvendo as potências, e depois somaria todos os resultados, daria 82,8, dividido por 5, ia dar 16,56. E aí o jogador, que isso seria, né, a variância do jogador A, 16,56. O jogador B,
e ia fazer a mesma coisa. Os pontos da primeira partida menos a média, deu menos 0,2. Os pontos da segunda partida menos a média, deu menos 1,2, né? Até a quinta partida, né? Isso tudo é elevado ao quadrado, né? Cada valor desse é elevado ao quadrado. Depois somaríamos, resolveríamos as potências, dividiríamos pela quantidade de partidas que foi 5, né? Somaríamos todos os valores, dividindo pelas partidas, que dá 0,56, né? Então, a variância de pontos do jogador A é maior que a do jogador B, né? Então, portanto, o jogador B foi mais regular, né? Quanto menor, quanto mais próximo de zero, né, for a variância, mais regular são os valores em relação à média, né? Tipo, mais próximos da média. Temos também desvio padrão, né? Que o desvio padrão, né? Se a gente utilizássemos o exemplo anterior, né? Já temos a variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão do jogador A seria a raiz quadrada da variância do jogador A, né? Que foi 16,56. E a raiz quadrada de 16,56 dá aproximadamente 4,7. E a raiz quadrada de 0,56 dá aproximadamente 0,75. Então, portanto, o jogador A teve um desvio padrão, né, de aproximadamente 4,7 pontos por partida, e o jogador B cerca de 0,75 pontos por partida, né? Então, o jogador B foi mais regular, né? Desvio padrão, né? dP de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Foi o que eu comentei. Aí, quanto mais próximo de zero estiver o desvio padrão, mais regular será o conjunto de valores, ou seja, mais próximos da média estarão esses valores.